Essa noite nós estamos até aqui na casa do Senhor para ouvir a sua palavra. Jesus agora traz perdão a um desprezado, publicano. Foi discípulo e depois apóstolo. Se encontra em Mateus 10:3. Publicano Levi, ou Mateus. Já preguei sobre ele uma vez, mas hoje pregarei novamente, porque eu creio que o Senhor da pregação vai mostrar algo mais diferente sobre essa pregação. Não é a mesma pregação, é outra pregação. Amém? Vamos ler Lucas, São Lucas 5, 27 a 32. A vocação de Levi. São Lucas 5, 27 a 32. Depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos, e outro que estava com ele à mesa, e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comei e bebei com publicanos e pecadores? Jesus respondendo disse-lhe: não necessita de médico os que estão sarados, os que são santos, os que têm saúde, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Senhor, Pai glorioso, neste momento ilumina-me com o teu Espírito Santo. Senhor, tira a figura do pregador neste momento. Apresenta a figura do Senhor da pregação. Senhor, tira-me, Senhor, brilho. Coloca a glória para a tua igreja, Senhor, esta noite. Desce a tua glória sobre nós esta noite. Tira o brilho do pregador, ó Senhor, tira a figura do pregador. Fala com o teu Espírito esta noite. Guarda-me, Senhor, na sombra da asa do Onipotente, Senhor. Humildemente eu te peço, meu Senhor, me guarda na sombra da cruz. Porque quando nós pensamos que sabemos muito, nós não sabemos de nada. Então, Senhor, nós estamos aqui para pregar conhecimento de teologia. Estamos aqui para pregar segundo a tua vontade, através do teu Espírito Santo. Perdoa nossos pecados e faz a tua igreja ver pelos olhos, ouvir pelos olhos esta noite. Ó Pai, abre meus olhos esta noite espiritual, para que eu possa ver a necessidade da tua igreja. Eu te peço, meu Deus, o teu Espírito Santo, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Podeis sentar. A gente vê essa passagem de Jesus passando ali pelo caminho. No versículo 27, a gente vê na Bíblia Almeida Revista Atualizada. Ela separa esses 5 versículos, lidos. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos lidos. A corrigida, ela não separa, ela separa através de uma letra, que ela se chama petrículo. Eu nunca aprendi isso na igreja, mas eu sempre desejo de ensinar para vocês, para a glória de Deus. Amém? Essa letra na corrigida tem um E, ele é um E grande e preto,
nome dele se chama Pretito. A Bíblia Almeida, revista atualizada, ela separa este assunto, ele separa essa história em duas histórias, mas a corrigida ele emenda duas histórias, mas para quem sabe o que é esse preto, ele tem um significado de duas histórias. Mas eu vou pregar esse sermão em uma história. Essas duas histórias em uma história, que se chama Dois Perícolos, de 27 a 28. É uma história, é a chamada de Levi. E de 29 a 32 é a chamada de Levi para Jesus e os discípulos posar na sua casa para uma grande ceia. Amém? Então nós vamos fazer uma história só. Amém? Então, o versículo 27, Jesus chamou Levi. Jesus chamou, segue-me, Levi. Quem era Levi? Levi era um publicano, pecador, desprezado pelos judeus. Por quê? Porque ele era empregado romano, sendo judeu, mas ele era um homem empregado para os romanos cobrar imposto. E os judeus costumavam chamar os cobradores de imposto de ladrão. Como até hoje os cobradores, hoje a gente não vê mais cobrador, mas os cobradores de ônibus, ele levava muito nome de ladrão. Na verdade, ele chamava. Vocês que andam de ônibus, viu? Muitas pessoas, quando ele ficava com 5 centavos, né? Muitas pessoas chamavam o cobrador de ladrões. Então esse cobrador aqui de imposto, ele levou muito nome de ladrão. Muitos diziam que eles cobravam mais do que aquilo que devia. Então, para o judeu, aquele homem era desprezado, Levi. E Jesus, passando por aquele caminho, viu aquele homem ali no coletor fazendo cobrança. E Jesus disse para ele: Levi, segue-me. E Levi deixou tudo e o seguiu. Está vendo? Quando Jesus chama nós temos que deixar tudo. Nós não podemos ficar mais com aquela bagagem que nós tínhamos no mundo. Você lembra do cego de Jericó, Bartimeu? Quando Jesus chamou ele largou. Quando Jesus curou ele, chamou ele. E ele agora é salvo por Jesus. Ele joga aquela capa fedorenta, aquela capa que passou muitos tempos ali, com aquela enfermidade, com aquela cegueira, com aquele desprezo, com aquela pobreza. Mas a partir daquele momento, o cego disse: eu não quero mais essa capa comigo. Deixou a capa. Foi muito diferente daquele povo que saiu do Egito e levaram o costume do Egito para o deserto. Do Egito para Canaã, poucos dias chegava ali. Eu acredito que uma semana chegava ali. Mas Deus fez passar 40 anos o povo arrumiando. Deus queria tirar aquela bagagem que o povo tinha na mente, aquele costume dos deuses do Egito. E o pessoal não tiraram aquele costume, irmão, do Egito. Eles continuaram andando com Deus ali com Moisés, mas a bagagem estava lá na mente deles. O que foi que aconteceu? Aquele povo adulto que saiu do Egito, só entrou 2, morreu tudinho no deserto. Só quem entrou foi os filhos deles. Mas eles não entraram. Interessante, né? Por quê? Porque ele não largou tudo. Jesus, a gente vê um bom exemplo de Levi, esse pecador, esse publicano. Levi quer dizer Mateus, que a gente vê o apóstolo São Mateus, é esse mesmo Levi, tá certo? Se vocês quiserem conferir, a gente confere lá em Mateus 10:3, você vai ver o nome desse apóstolo Levi, que passa a ser agora chamado São Mateus, que está escrito em Mateus 10, Mateus 10:3. Vou ler esse versículo aqui. Mateus 10:3, vamos lá. Filipe esse é um dos apóstolos. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus,
Também Mateus, o publicano. Esse publicano é o mesmo Levi. Tiago, filho de Alfeu, Labeu, apelidado de Tadeu. Quer dizer, esse Mateus aí, irmão, é o mesmo Levi que Jesus chamou. E quando Jesus chamou, ele deixou tudo e o seguiu. No versículo 27 e 28, deixou tudo e seguiu. Lucas 5, 27, esse é o 28. Deixou tudo e seguiu. Jesus disse: segue-me. Isso é um convite para um total comprometimento com Cristo. Isso é um compromisso com Cristo total. Quando ele lá deixa tudo, isso é um compromisso total com Cristo. Levi respondendo, deixando tudo que ele tinha para trás. Não ficou olhando para trás como a mulher de Ló. A mulher de Ló, ela ficou olhando para trás porque ela teve saudade de Sodoma e Gomorra. E Deus disse: não olhe, saia da cidade, não olhe para trás. Mas ela obedeceu. O que aconteceu? Virou uma estalda de sal. Porque nós, quando saímos do mundo, irmão, nós não devemos mais olhar para o mundo, esquecer o mundo, ser nova criatura em Cristo Jesus, como esse discípulo fez. Deixou tudo e o seguiu. Vamos ver o versículo 29 e 30. Os fariseus, esse aí é outra história, mas eu estou fazendo uma história, são duas histórias. Eu contei uma história e agora é a segunda história, mas eu estou deixando dentro do sermão para ficar em uma história. Amém? Os fariseus e os escribas murmuravam, ele reclamava, censurava baixinho. Quando a pessoa fala baixinho para outro, falando do outro, ele está murmurando. Você já observou isso, alguém fazendo isso? Já? Quando alguém fala alto, não, é uma fala normal. Mas quando você fala baixinho no ouvido do seu irmão, baixinho, você está murmurando ou censurando a vida de outra pessoa. E os fariseus e escribas diziam: por que os discípulos de Jesus, e Jesus come com pecadores? Jesus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Onisciente é isso. Jesus, ele sabe de todas as coisas. Jesus prontamente falou para ele. Vamos ler esse versículo, né? O versículo 29 e 30. Ele fez ali um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas dele e os fariseus murmuravam, falavam bem baixinho no ouvido de outro. Isso é murmurar, não é bom, irmão. Isso não é bom. Murmura não é bom contra Deus, nem contra os filhos de Deus. Então, Jesus respondendo disse: não necessita de médicos que são sãos, os que são curados, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, eu não vim chamar os sarados, os curados, mas sim os pecadores ao arrependimento, nesse versículo. Amém? Versículo 31 e 32. Não vim chamar justo, e sim os pecadores ao arrependimento. Essa palavra arrependimento, a gente vê uma passagem muito interessante lá em João 8, de 3 a 11. Uma mulher, ela foi pega em adultério, e esta mulher foi levada para ser morta. Os escribas e os fariseus que seguiam o ensinamento da lei de Moisés. A gente falou de manhã, né? Eles davam dízimo, oferta, davam oferta de tudo, dízimo de tudo, mas não tinha amor por outras coisas. Jesus disse: você pode dar oferta disso, mas também tem amor por pessoas humanas. Não é só o dízimo e a oferta que a pessoa está salva, não é verdade?
nós devemos ter, é o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento é amar a Deus, não é isso? Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo pensamento, sobre toda a alma, sobre todo entendimento. O segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Amém? Fazer o bem, não o mal. Esse é o segundo mandamento para os que são amigos de Jesus. Então, vamos ler essa passagem da mulher adúltera. Vamos ver o que Jesus resolve o problema dela com esses homens que perseguiram ela. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos manda Moisés que as tais seja apedrejada. Tu, pois, que dizem? Isto dizem eles, tentando-o para que tivesse que acusar. Mas Jesus, inclinando, se escrevia com o dedo na terra, e como insistia, perguntando-lhe, endireitou-se-lhe e disse-lhe: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar, se escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um a um, começando pelo mais velho até o último, e ficaram só Jesus e a mulher. E estava no meio, e endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, e disse: mulher, onde está aquele teus acusadores? Ela disse: ninguém te condenou. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vá em paz, não peque mais. Jesus está dizendo assim: vá embora, mulher, não peque mais. Continua agora uma vida legal, arruma um marido e vive com ele. Não precisa você adulterar. Foi o que Jesus disse para Madalena. Mas na lei de Moisés, isso acontecia mesmo. Se adulterasse, era morta. Hoje não acontece adultério, a gente não vê nenhuma pedrada, graças a Deus, né? No Brasil. A gente não vê ninguém morrendo por adultério. Nem homem, nem mulher. Nem homem que trai a mulher, nem a mulher que trai o marido. A gente não vê ninguém morto por isso. Nem ninguém preso por isso. Antigamente até no Brasil prendia sobre ato de adultério, mas hoje não se prende mais, né? Graças a Deus. Então, aquela mulher se arrepende dos seus pecados, porque Jesus veio para os pecadores mesmo. Mas os escribas e fariseus, ele se achava justo, pessoa sem pecado. Quando Jesus perguntou a ele: o que não tiver pecado é dele. Aí eles se examinaram, todo tinha pecado. Jogaram a pedra fora e foram embora, do mais velho ao mais novo. E a mulher foi salva, né? Graças a Deus. Então, essa palavra arrependimento, ela está no grego. Eu pesquisando, eu vi. Essa palavra se chama metanoia. É um N no fim. Metanoia. Já ouviu falar, José, essa palavra? Metanoia é uma palavra grega. Essa palavra quer dizer arrependimento. Isto é, tem três coisas sobre arrependimento. Isto é mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Quando a gente está no mundo, a gente tem uma mentalidade. Quando a gente aceita Jesus, tem outra mentalidade. Vocês já pensaram isso? Quem está falando é Jesus, é o Espírito, é o Senhor da pregação. Porque muitas vezes, irmão, a gente diz assim: eu vou para a casa de Deus ouvir Deus falar. Mas muitas vezes a pessoa diz assim: eu só quero ouvir falar o que eu quero ouvir. Palavra agradável. Muitas vezes a gente fala assim, mano: eu só quero ouvir palavra agradável. E se vir uma palavra de correção, você aceita? Ou não? Uma palavra de correção, não aceita não? A gente tem que aceitar. Por quê? Porque o pai que não ama o filho, ele não corrige. E Deus nos corrige porque ele nos ama.
olha, eu pedi a Deus para que Deus me desse visão da necessidade de vocês, amém? E o Senhor da pregação é Ele que fala, é o Espírito Santo do Senhor que fala. Porque se o Espírito Santo falar algo aqui na vida de vocês, coisa boa para você, ou coisa que você precisa se consertar, ou eu também, o pregador, não diga depois, porque muitos profetas levaram bofetadas na cara por pregar para os reis aquilo que Deus estava mandando. Eles levaram bofetada. Aqui no Brasil a gente não vê, graças a Deus a gente não vê os profetas levar bofetadas, não. Mas muitas vezes, pregadores da palavra de Deus, muitas pessoas murmuram e ficam aborrecidos com ele, porque Deus usa ele para falar. E tem pessoas que não gostam de ouvir palavra de correção. Tem pessoas, irmão, nas igrejas, eu não falo só o Filadélfia, pessoas nas igrejas, diz que a mensagem é de carapuça ou carochinha. Irmão, se ligue, presta atenção. Deus, Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas, irmão. Entendeu? Não existe nada oculto que não é revelado. Amém? E muitas pessoas, aí quem leva a culpa muitas vezes é o pregador, né? O pregador de casa leva a culpa. O de fora não, porque o de fora não sabe nada que o irmão está passando. Mas o pregador daqui pregar, ele pode até ficar desprezado, gente com raiva dele, falando assim dessa maneira, porque ele falou uma coisa que tocou na pessoa. Você entendeu, irmão? Mas quem fala é Deus, é porque Deus lhe ama. Se Deus falou, então aceite a palavra de Deus. Se Deus mandou palavra boa, aceita. Se Deus mandou uma palavra para te corrigir, também você aceita, irmão. Porque se você se aborrecer com um pregador ou com a liderança, não aceitar, lá na frente nós paga. A gente paga o preço. Ou não, a gente não paga o preço. Ou quem só paga o preço é o pessoal do passado. A gente paga hoje também, não? Paga sim, irmão. Muitas vezes quando a gente desobedece a palavra de Deus, a gente paga o preço. Por quê? Porque Deus quer salvar a nossa alma. Se Deus não cobrar, irmão, é porque Deus não ama aquela pessoa não é salva. Se Deus não cobrar, se Deus não corrigir, porque aquela pessoa não é salva. Mas se a pessoa foi salva, Deus vai corrigir para que ela se conserte. Você viu Jonas? Jonas desobedeceu a Deus. Jonas da Bíblia. O que aconteceu? Deus manda ele pregar numa cidade e ele vai para outra. O que acontece? Dentro do navio vem aquela viravolta, Deus cobrando o pecado dele, para que ele se consertasse, Deus dando chance a ele de vida. Aí Deus usa um pregador de casa, prega, alguma pessoa pode ficar até com raiva e dizer, não, essa mensagem não é de Deus, não, essa mensagem é humana, é carapuxa, é carochinha. Mas muitas vezes, irmão, a obrigação do pregador, ele não vai falar o que ele quer falar, nem o que ele escuta. Coisa que eu escuto, eu prefiro nem falar para não haver contenda dentro da igreja. Se alguma pessoa está falando alguma coisa de outra pessoa, algum pecado de outra pessoa, eu faço que não escuto. Se for levar ao céu, a gente tem que levar para a liderança, né, para o presidente. Mas se for coisa que der para passar, a gente nem escuta. A gente não vai trazer para a mensagem. O que vem para a mensagem é o Senhor da pregação. Amém? Então, irmão, metanoia é arrependimento, eu falei. Isto é mudança de mentalidade, de coração. Veja a segunda, mudança de atitude. O cristão tem uma mudança de atitude quando ele aceita Jesus Cristo. A terceira, convenção, mudança de vida. Mudança de vida operada por Deus se encontra lá em Atos 15, versículo 3. Coloque aí, por favor. Causarão grande alegria a todos os irmãos. Veja essa passagem aí, irmão. É Atos dos Apóstolos 15, versículo 3. Vamos ler? E eles sendo acompanhados
passava pela Fenícia e por Samaria, contando a convenção dos gentios, e dava grande alegria a todos os irmãos. Os irmãos iam se convertendo e todos ficavam alegres. Essa palavra alegre, essa semana eu estava com ela, ela falando direto, você lembra? O coração alegre é um remédio. Se encontra lá em Provérbios 17, 22. Essa semana eu estava falando direto, Deus estava me dando essa palavra direto. O coração alegre é um remédio. Agora, o coração abatido, sabe o que acontece, irmão? Um coração abatido, triste, enraivado, amargurado, sabe o que é que traz? Está em Provérbios dizendo: cega até os ossos. Olha aí, coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido cega até os olhos. Na minha tradução, os ossos ficam cheios de câncer, irmão. Misericórdia. O coração batido, amargurado, com raiva, com ódio, murmurador, os ossos ficam secos. Não é o que eu estou dizendo, é o Espírito Santo que está falando. Porque o profeta aí profetizou, o rei Salomão profetizou através da inspiração pelo Espírito Santo. Amém? Isso aí está falando para todos nós, não é só para uma pessoa não. Pode pegar uma ou mais pessoas através desse versículo aí. Deus está mandando esse versículo para alguém, não sei para quem é. Deus não me revelou. Porque se ele me revelasse, eu dizia: é para você, irmão. Mas ele não me deu o dom de dizer: é para você que eu estou dando esse versículo. Deus está falando esse versículo para alguém. O coração alegre é um remédio para a tua saúde, para a tua alma. Mas a tua tristeza, a tua ira, a tua amargura, o teu abatimento, os teus ossos seca. Jesus está dizendo. Então, irmão, na convenção de nós com Jesus, vamos viver com alegria com esse irmão, que está escrito aí em Atos 15, versículo 3. Guarda esse versículo. Guarda tanto Provérbio como Atos. Anota e escreve, guarda. Porque Deus está falando. Se a gente não guardar, a gente esquece o que Deus está falando. Deus está falando. Depois a pessoa diz: eu fui para a igreja, Deus não falou. Você quer ver Deus descer? Deus está passeando aqui em espírito, irmão. Abre os teus olhos da fé e vê Deus passeando aqui no meio dessa igreja hoje. Amém? Eu pedi para Deus tirar a figura do pregador. E quem está presente é a figura do Senhor da pregação. A luz não é minha, a glória é dele. Amém? Arrependimento é isso, eu falei 3 coisas. Arrependimento é isso. Em Mateus 11, 28, 30, ele deixa essa passagem, esse versículo muito conhecido. Ele diz: vinde a mim todo que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrará descanso para vossas almas. Está vendo? Jesus está chamando. Jesus quer dar alívio. Jesus não veio para condenar ninguém. Jesus Cristo veio para salvar. Jesus veio para curar. Veio para tirar aflição, perseguição, tristeza. Jesus veio para isso. Ele é o teu Salvador e o meu Salvador. Amém? Deus está falando com você esta noite. Ele é o meu Salvador e é o teu Salvador. Ele me ama e também te ama. E Ele não quer ver tu triste nem tu abatido. Se alegra com Jesus. Quem está com Jesus, irmão, mesmo passando por sofrimento, está alegre. Mesmo passando por sofrimento. Você vê uma pessoa, você vai visitar um cristão, um irmão, uma irmã, num hospital, um irmão de fé, de convicção. Você conversa, você vai consolar ele, você sai de lá consolado. Tem vezes que eu vou na casa de Haroldo consolar ele, eu saio de lá consolado. Um homem que tem pouco conhecimento da palavra de Deus, pouco tempo convertido, né, irmão? Foi batizado pelo desse. Mas um homem, a gente vê ele
com consolo dos cristãos, com alegria dentro dele. O que nós devemos ter dentro de nós é alegria com os irmãos, tá certo? Nós não estamos aqui para fazer fofoca dos irmãos, nem murmurar com o irmão, não. Porque se você fizer mal a um dos seus irmãos, você está fazendo com Jesus. Se você perseguir um cristão, você persegue Jesus. Se lembra de Paulo, naquela estrada de Damasco? Ele ia fazer mal aos irmãos, aos cristãos. O que foi que aconteceu? Caiu uma claridade do céu, bateu nos olhos de Paulo, de Saulo, de Paulo, não de Saulo. Saulo é grande, Paulo é pequeno. Foi nos olhos de Saulo, que ele tinha dois nomes, um nome romano e um nome grego, hebraico. E naquele momento, Jesus pergunta assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele disse: não, Senhor, e por que você quer fazer, Saulo? Você quer perseguir os crentes? Você não sabe não que aquele que persegue os cristãos estão perseguindo a mim, Saulo. Ele disse: agora, Saulo, tu está sendo chamado para ser meu discípulo. Tu agora vais sofrer por mim e por meu evangelho, até a morte. Se Deus falar isso, quem pode tirar isso da mão de Deus? Ele disse: horrenda coisa é o homem cair na mão do Deus vivo Todo-Poderoso. Deus é bom, é misericordioso, amém? Deus é bom. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na mão do ateu. Deus tem prazer na morte do justo, amém? Naqueles que caminham no caminho do Senhor, aleluia. Então, vamos perto de concluir, nós vamos ler 2 versículos para ficar para a igreja, tá certo? A gente vai ver Apóstolo São Mateus 28, 20 e João 15, 14. Dá para colocar aí? São Mateus 28, para que toda a igreja leia comigo. Vamos ler esse versículo? Toda a igreja pode ler comigo, amém? Está na tela lá em cima. Vamos lá. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Está vendo? Ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É só você guardar o que Jesus está mandando. É só eu guardar. Se você guardar e eu guardar, o Espírito Santo estará conosco até a consumação do século. Vamos ler o olho, irmão? Bote aí, por favor. Bote aí o João 15, 14. Este versículo fica para a meditação da igreja. A igreja pode ler comigo quando ela for colocar. Vamos lá. Vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Amém? Você recebe essas palavras? Se você, olha, você será meus amigos se fizer o que eu vos mando. Quem está mandando não é o pregador não, viu? Quem está mandando é o Espírito Santo de Deus. É Jesus que está falando. Você está entendendo? Você está vendo, escutando pelos olhos. Eu estou falando, você pode até dizer assim, não está trocando as bolas. É porque hoje o pessoal vê pelos olhos, irmão. Porque nós damos uma coisa à modernidade. O pastor Cláudio falou que a modernidade foi até o ano 90. Do ano 90 para cá nós estamos após a modernidade. Os pessoal estão vendo mais pelos olhos. Estão ouvindo mais pelos olhos. Por quê? Eu me lembro que eu trabalhava aqui na empresa do padre, em 95, quando começou a aparecer aquele celular, tijolo, tecnologia. Era só para ligar, hoje não, né? Hoje tem internet, tem muitas coisas. Aí você vê pelos olhos. Então eu pedi a Deus para que você abrisse os olhos, para você ver Deus falar, num tempo após a modernidade.
Vocês estão vendo pelos olhos, Deus está lá. Só que essa palavra de Deus, ela tem que entrar no coração e penetrar e fazer morada. Amém? Obedeça os mandamentos do Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém? Oremos. A nossa irmã Maria vai orar para encerrar. Que Deus possa ter muito abençoado essa noite, essa pregação. Vocês tenham sido abençoados mais uma vez. Antes de nós orarmos, quando o seminarista está falando que Deus, Ele está passeando, Deus, Ele está passeando neste lugar. Eu lembrei do hino, eu não sei se foi a primeira vez que eu vim aqui em Filadélfia, foi exatamente este hino que eu louvei. Fala o mistério na igreja. Há um mistério na igreja, há um silêncio na oração, há um milagre acontecendo no meio da congregação. Eu sinto um anjo passeando com sua espada de poder. É o mensageiro Eu ainda dou uma palavrinha, eu pergunto aqui no santuário se tem alguma pessoa que deseja fazer a sua convenção com Jesus esta noite. Tem alguma pessoa aqui? Para dar um sinal? Se não tem, fica para outra oportunidade, tá certo? Então, a palavra do Senhor diz: alegrei-me com o mistério, vamos à casa do Senhor. Irmão, o maior milagre que eu vi hoje foi Deus trazer cada um de nós da nossa casa e chegar até aqui. Isso é um grande milagre. Nós deixar a nossa casa, a nossa internet, porque é uma coisa que está abafando nessa época, pós a modernidade. Não é isso? O pessoal está vendo com os olhos. Você deixar a sua internet passar 1h30 aqui sem internet, porque o povo não está conseguindo passar não, mano. Olha, tem gente esquecendo até de comer, de tomar banho, você acredita? Tem gente esquecendo até de tomar banho, de dormir. Tem gente esquecendo de dormir. Tem gente que esquece até de trabalhar, de cuidar da esposa, do esposo. Por causa da internet, mano. É a coisa da modernidade que está acontecendo. E
quando eu vejo nessa quantidade de gente aqui, nesse santuário, deixou o seu sofá, deixou sua cama para estar aqui, isto é um grande milagre em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por isso. Alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. Isto é um milagre. Aleluia. Vamos ficar em pé, nós vamos agradecer a Deus por tudo quanto o Senhor nos concedeu neste dia, e com a permissão dele, Ele vai continuar nos concedendo durante esta semana. Maravilhoso Deus, Pai que está no céu, nós te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor continua sendo fiel para cada um de nós. Que possamos, ó Deus, reconhecer a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu amor sobre cada um de nós. Muito obrigada por estar cuidando de nós. Nós dependemos de Ti 24 horas. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor continua sendo Deus em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por ter enviado o Teu único Filho a morrer ali na cruz do Calvário, por amor a cada um de nós. Deus, muito obrigada pelos visitantes que estão conosco, que eles possam, ó Deus, voltar novamente. Muito obrigada pela vida de cada um deles. Continua abençoando eles e toda a sua família. Tu sabes a necessidade de cada um. Que o Senhor continue suprindo as necessidades deles, de toda a tua igreja, Senhor. Senhor Deus, com cada um dos teus céus, que ao vir até a tua casa, passou por algum momento difícil, mas o Senhor o trouxe, eles venceram e estamos aqui para louvar e engrandecer o teu nome. Muito obrigado, Deus, pela rica mensagem. Que o Senhor continue usando o teu servo para a tua glória, unicamente para a tua exaltação, Senhor, porque que ele continue diminuindo e que o Senhor continue crescendo, porque toda honra e toda glória seja dada para ti. Sei com os irmãos que não puderam vir, tu sabes o motivo de cada um. Ao encontro, ó Deus, da irmã Marluce, juntamente com a sua família, que o Senhor continue, Senhor, abençoando e respondendo às súplicas dos teus céus. Sei com o seminarista Luiz Antônio, Pai, que se encontra no trabalho, que ele possa voltar ao seu lar em paz. Sei com o nosso pastor Zé Pedro e toda a sua família. Agora nos leva, Senhor, nós em paz para os nossos lares. Nos dá uma noite de paz, um sono reparador, um sono tranquilo, Senhor. E que esta semana possamos obter vitórias com a tua permissão. Em nome de Jesus, que te agradecemos hoje e sempre. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com essa igreja Nova Filadélfia, toda a igreja da face da terra, neste século ou neste tempo, para todos sempre. Amém.